estamos nós mais uma vez, pela graça do nosso Deus, nessa manhã de terça-feira, dia 10 de outubro de 2023. Seja muito bem-vindo, você que vai assistir pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, né? Seja bem-vindo aqui presencialmente também. É muito bom estar nessa manhã aqui, poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês, 10 minutinhos no máximo, uma devocional. E nossos versículos nessa manhã estão em Mateus capítulo 14. Que interessante, porque Jesus pediu para que os discípulos fossem na frente, pegassem o barco e fossem na frente, que ele ficou para orar. E mais tarde ele foi encontrar com os apóstolos em alto mar. Havia uma escuridão, ondas fortes, e Jesus veio caminhando por sobre as águas. Quando os apóstolos viram Jesus caminhando por sobre as águas, em Mateus capítulo 14, versículo 26, eles exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus, eu gosto dessa palavra no Novo Testamento, duas palavrinhas que eu gosto muito no Novo Testamento, eu vou provavelmente estar falando dela nos próximos dias, é imediatamente e prontamente. Olha aqui, a primeira palavra imediatamente aqui aparece no versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Olha, Jesus imediatamente, não tenha medo, tende bom ânimo, relaxe, sou eu. Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem, Pedro." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Que experiência maravilhosa para o apóstolo Pedro. Um homem que viveu sua vida toda em alto mar, viveu várias tempestades, porque ele era um pescador. E ele já tinha presenciado vários momentos difíceis em alto mar. E agora ele estava em alto mar, estava ventando muito, as ondas estavam fortes, e ele viu Jesus. E ele disse: "Se és tu, Senhor, permita que eu vá até o Senhor." E Jesus disse: "Vem, Pedro." Pedro desceu do barco, colocou o pé sobre as águas e não afundou. Que experiência! E ele começou a caminhar sobre as águas em direção a Jesus, focado em Jesus. Sabe, a nossa caminhada pela fé tem de ser sempre focado em Jesus. Por exemplo, em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, fala para nós corrermos a corrida da fé com os olhos no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Então não podemos perder o foco, porque se perdermos o foco, nós vamos naufragar na fé. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, Paulo disse: "Não atentando nós nas coisas que vemos, mas sim nas que não vemos, porque as que vemos faz parte do natural, passa, mas as que não vemos são eternas." Nós somos chamados a andar por fé, a viver por fé. Não vamos agradar a todos, e talvez nem a nós mesmos, mas agradaremos a Deus, ao Deus de toda a glória. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Pedro, andando por sobre as águas, foi em direção a Jesus. Porém, no meio do caminho, ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as ondas do lado. As ondas estavam fortes, o vento estava forte. Pedro tirou os olhos de Jesus. E o que aconteceu? Ele começou a naufragar. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor." Ele começando a naufragar, ele gritou: "Salva-me, Senhor."
E olha aqui a segunda palavrinha aqui. E, versículo 31, prontamente fala de imediato, na hora, no mesmo segundo, prontamente. Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Sabe, amados irmãos, eu gostaria que nós pensássemos um pouco sobre isso nessa manhã. Vivemos dias difíceis, somos pegos por notícias que nos abalam, que nos deixam sem saber o que fazer. Porém, devemos sempre voltar nossos olhos para o alto, porque de lá virá o nosso socorro. Mas qual o problema? O problema é que muitos de nós ficamos com dúvidas se teremos socorro no momento que precisamos. A dúvida, a maioria das vezes, é gerada pela incredulidade. Porque tiramos os olhos do Senhor e colocamos em nossos problemas. Pedro estava indo bem, caminhando por sobre as águas, mas no meio do caminho, ele tirou os olhos de Jesus, ele colocou os olhos nas ondas, no vento, e começou a naufragar. E este é o problema de muitos de nós. Duvidamos, a incredulidade gera dúvidas em nós, e nós tiramos os olhos de Jesus e colocamos em nossas necessidades imediatas, nos problemas que estão à nossa volta, se vão ter problema no final do mês, no início do mês que vem, no ano que vem, e ficamos com medo. Pedro teve medo, e porque a incredulidade gerou dúvida no coração de Pedro, e ele começou a naufragar, e ele gritou por socorro, e Jesus prontamente estendeu a mão e segurou Pedro, e colocou eles no barco novamente, e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Por que duvidaste? Não duvide do poder de Deus. Não duvide que Deus pode fazer qualquer coisa. Nada é impossível para o nosso Deus. Ele disse em Isaías capítulo 41, versículo 13. Deus disse, está escrito, Isaías 41, versículo 13. Vou ler para os irmãos. Está escrito: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, eu te tomo pela mão direita. Ou seja, Jesus, ele está com as mãos estendidas para nós nessa manhã. E ele disse: eis que eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Eu te ajudo. Em Lamentações capítulo 3, versículo 57, Jeremias disse: de mim te aproximaste no dia que eu te invoquei, dissestes: não temas, não temas. Deus está com as suas mãos estendidas para você e para mim nessa manhã de terça-feira. Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Deus está querendo ouvir a nossa voz. Jesus disse: tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Olha, tudo que pedir ao Pai em meu nome, disse Jesus, não em nome de João, de fulano, de ciclano, mas no meu nome. Jesus disse: tudo que pedir em meu nome, o Pai vai fazer acontecer. Não temas, eis que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo, diz o Senhor. Jesus imediatamente disse para os apóstolos: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Jesus prontamente estendendo a mão, segurou Pedro quando ele estava afundando, naufragando, e o colocou no barco. Ó homem de pequena fé, por que duvidastes? Não deixemos a incredulidade gerar dúvidas em nossos corações, porque se nós deixarmos, vamos naufragar
na fé. Devemos manter nosso foco em Jesus Cristo e olhar para Ele, porque do alto virá o nosso socorro. O Senhor não encolheu as suas mãos. A mão do Senhor está estendida. Vamos segurar a mão do Senhor. Vamos levantar. Vamos correr a corrida da fé. E na esperança de que tudo vai passar. Os dias difíceis ficarão para trás, pela graça de Deus. Que nós possamos correr a corrida da fé. Mas corrermos, sabe, com os olhos focados em Jesus Cristo, segurando na sua mão, porque Ele jamais irá nos abandonar. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, nessa terça-feira, dia 10 de outubro de 2023, em nome de Jesus. Amém.